Lições bíblicas. Segundo trimestre de 2017, adultos. O caráter do cristão, moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. Lição 13. 25 de junho de 2017. Jesus Cristo, o modelo supremo de caráter. Texto áureo. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Verdade prática. Como homem, Jesus encarnou e demonstrou ter um caráter perfeito, suportando as fraquezas humanas sem dar lugar ao pecado. Leitura bíblica em classe. Mateus capítulo 1, versículo 18, versículo 21 até o 23, capítulo 3, versículos 16 e 17. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebida pelo Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Interagindo. Vamos concluir o trimestre estudando a respeito do homem mais importante de todos os tempos, Jesus. Sua vinda a este mundo se deu de forma sobrenatural e foi tão significativa e marcante que a história foi dividida em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Como homem, Jesus teve um desenvolvimento e um caráter perfeito que refletia a sua natureza divina. Até os 30 anos, ele viveu como todo judeu. Foi apresentado no templo por seus pais, participou das festas judaicas, trabalhou como carpinteiro, pagou impostos e teve uma vida sociável, indo a jantares na casa dos amigos e a festas de casamento. Por isso, Jesus deve ser nosso modelo e referência como homem e servo, que possamos seguir sempre os seus passos, glorificando o seu nome. Comentário. Introdução. Nesta lição, refletiremos a respeito de Jesus, o homem de caráter perfeito. É impossível descrever a grandeza da sua personalidade e do seu caráter com palavras meramente humanas. Sua entrada no seio da raça humana, que se achava em miséria espiritual, não somente significou Deus entre nós, o Emanuel, mas também o cumprimento da promessa do Criador de redimir o homem no Éden. Ele se humanizou como a semente da mulher, que haveria de ferir a cabeça do diabo. Primeira parte da lição. Jesus de Nazaré, o Filho do Homem. Primeiro tópico. Sua origem humana. Jesus se fez homem a fim de remir o homem perdido, através do mistério da encarnação. Ele, o Verbo divino, se fez carne e habitou entre nós. Ele nasceu como homem no tempo de Deus, diz Paulo, mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Isso se encontra em Gálatas capítulo 4, versículos 4 e o 5. Segundo tópico, sua entrada no mundo. Foi marcada por eventos de caráter espiritual e humano de grande significado. O anjo Gabriel foi enviado à pequena cidade de Nazaré, da Galiléia, para anunciar à jovem Maria que ela seria a mãe do Salvador do mundo
e que ele seria gerado pelo Espírito Santo. Ao ser concebido, Jesus se fez verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Terceiro tópico: seu desenvolvimento humano e espiritual. Seu caráter singular é modelo e referência para todos os homens em todos os lugares e em todos os tempos. Em sua infância e adolescência, sua criação foi esmerada, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos, ia seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. Dos 12 aos 30 anos, Jesus exerceu o ofício de carpinteiro, aguardando o momento de iniciar seu ministério terreno em prol da salvação da humanidade. Seu caráter humano refletia a sua natureza divina. Segunda parte da lição: seu ministério e caráter supremo. Primeiro tópico: o caráter exemplar de Jesus. Em seu ministério, Jesus demonstrou aspectos do seu caráter que são referência e modelo para todos os que o aceitam como Senhor e Salvador. Suas ações revelam tanto o lado divino como o lado humano de sua personalidade marcante e singular. Humildade e mansidão. Para iniciar o seu ministério, foi até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Este sentiu-se constrangido, dizendo que Jesus é que deveria batizá-lo. Mas Jesus insistiu com João para que o batizasse, a fim de cumprir toda a justiça. Ele implantou a escola de mansidão e da humildade, convidando a todos para aprenderem com ele. Sendo Deus, Criador e Senhor, despojou-se de seus atributos divinos, tornou-se homem e servo, humilhando-se até a morte. Jesus surpreendeu os discípulos quando fez um trabalho de escravo, lavando os pés de todos eles. Mansidão e humildade são requisitos indispensáveis para quem quer ser discípulo de Jesus. Misericórdia e compaixão. Ele teve compaixão das multidões que andavam desgarradas como ovelhas sem pastor, assim como diz em Mateus capítulo 9, versículo 36. Curou muitos que sofriam com enfermidades. Ele se compadeceu das pessoas famintas. Na parábola do bom samaritano, Jesus pôs em evidência a insensibilidade dos religiosos, que não tinham compaixão pelos caídos à beira do caminho. Espírito pacificador. Jesus conhecia bem a natureza humana sujeita a desavenças e desentendimentos, mesmo entre os irmãos. Por isso exortou: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Isso se encontra em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. De forma mais prática, ele reproduziu a mensagem do Salmo 133, tão esquecida nos dias atuais. Paulo aconselha-nos a ter paz com todos, sempre que possível. Segundo tópico: na prática, ele demonstrou seu imenso amor pelos pecadores. Os fariseus queriam matar a mulher adúltera. Jesus a perdoou e ordenou que não pecasse mais. Aos seus discípulos ensinou: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Ele declarou ao doutor da lei que o maior dos mandamentos é amar a Deus acima de tudo. E o segundo é amar o próximo como a si mesmo. Mateus capítulo 22, versículos 34 até o 40. O amor é a marca do cristão. Terceiro tópico: seu caráter é referência para a igreja. Ele disse: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também.
em seus aspectos espiritual, como o corpo de Cristo, a igreja não tem defeito. Ela é igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, como diz Efésios capítulo 5, versículo 27. No aspecto humano, porém, como organização, existem as igrejas, formadas por homens mortais, falíveis e sujeitos a erros e pecados. Jesus é o caminho e a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Terceira parte da lição: a morte, ressurreição e volta de Cristo. Primeiro tópico: a morte de Cristo, exemplo supremo de amor. O significado de sua morte pode ser resumido no que ele próprio disse a Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Através de sua morte, Jesus, fiel sumo sacerdote, propiciou a reconciliação do homem com Deus. Na cruz, ele revelou o auge de seu caráter amoroso e perdoador. Antes do último suspiro, clamou a Deus e dizia a Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Segundo tópico: a ressurreição de Jesus e a sua vinda em glória. Na ressurreição, o caráter humano foi absolvido pelo caráter divino. Se para fazer esse homem despojou-se de sua glória, na ressurreição retomou a plenitude de sua grandeza divina e venceu todas as forças do mal, resultante da queda do homem. Conclusão da lição: Jesus é o maior e mais excelente personagem da história. Não é fácil descrevê-lo, não tanto por falta de dados e informações, mas por causa de sua grandeza, de sua personalidade singular e de seu caráter inigualável. Não poderia ser diferente, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém.